Então, primeiro em relação à questão de uma linha do tempo, né, o histórico de congelamento de óvulos. Em 1986, um grupo australiano publicou o primeiro nascido vivo por congelamento de óvulo. Eu fui aprofundar um pouquinho e tentar entender o que eles tinham feito em relação a esse congelamento, quanto tempo os óvulos tinham ficado congelados, 6 horas só. Então era um protocolo experimental que eles estavam fazendo com o camundongo e eles estavam tentando translacionar para o humano e eles congelavam por 3 a 6 horas e descongelavam e conseguiram a primeira gravidez, o primeiro nascido vivo. Desde então, o congelamento de óvulos foi proposto para utilização em pacientes com risco iminente de falência ovariana por quimioterapia, por doença oncológica ou não oncológica. E em 2013, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, ela lançou o guideline dela sobre congelamento de óvulos, colocando o congelamento de óvulos não mais como uma técnica experimental, mas sim estabelecida de preservação de fertilidade para os casos de pacientes que têm risco iminente de falência ovariana e insuficiência ovariana. Já a Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva, desde 2012, eles colocaram que o congelamento de óvulos era uma técnica estabelecida para a preservação de fertilidade, não só no cenário oncológico ou com iminência de insuficiência ovariana, mas sim também nos casos sociais. E eu vou apresentar alguns dados referentes a isso mais para frente. Eles usaram basicamente os dados publicados por Ana Cobo, do IVE, em relação a pacientes que faziam banco de óvulo, doadoras de óvulos, e comparando esses dados com pacientes que doavam óvulos a fresco. Bom, então dividindo a apresentação em casos sociais e oncológicos, inicialmente oncológico. Então a gente sabe que o câncer é um grande problema de saúde pública mundial, é a segunda principal causa de morte nos Estados Unidos, e estimativas para o ano de 2018 apontam que aproximadamente 800 mil, quase 900 mil novos casos serão diagnosticados em mulheres nos Estados Unidos. Dados para o Brasil, estimativa do INCA para o ano de 2018, aproximadamente 310 mil novos casos, mas a gente acredita que existe aí um subdiagnóstico, uma subestimativa, principalmente relacionado a estados que a gente não consegue ter esses dados tão regulares. Por outro lado, com o avanço das modalidades de quimioterapia, radioterapia e novas técnicas cirúrgicas, a gente observa uma redução da taxa de mortalidade para os principais tipos de câncer diagnosticado nas mulheres. E eu trouxe um exemplo aqui para ilustrar isso. Se a gente for levar em consideração o ano de 89 a 2014, a gente teve uma redução de 38% nas taxas de mortalidade em 5 anos para câncer de mama. Essas mulheres estão sobrevivendo mais, a gente tem que pensar de maneira holística nelas. Futuramente, se elas forem diagnosticadas em idade reprodutiva com câncer, forem passar por quimioterapia, elas vão estar curadas e vão querer estar engravidando. E chamando ainda um pouco mais a atenção desse nosso público-alvo da discussão, a incidência para mulheres com menos de 50 anos, os diagnósticos que serão feitos em mulheres com menos de 50 anos, chega a atingir 5,5%, ou seja, isso por dados americanos. 1 a cada 18 mulheres com menos de 50 anos nos Estados Unidos vai ser diagnosticada com câncer. Existe uma particularidade dessas mulheres jovens, que é o fator prognóstico do câncer. Infelizmente, essas mulheres, a doença apresenta um prognóstico pior. Invariavelmente, elas vão ser submetidas a um tratamento quimioterápico pós um tratamento cirúrgico do câncer, por exemplo, câncer de mama. Eu trouxe esse trabalho publicado em 2009, um trabalho clássico publicado no JCO, que ele compara mulheres com menos de 45 anos e mais de 65 anos. A taxa de curva de sobrevida livre da doença é menor nas mulheres mais novas, ou seja, elas têm mais recorrência. Então, como essa característica prognóstica é desfavorável nesse grupo de mulheres mais jovens, consequentemente elas vão ser submetidas ao tratamento quimioterápico. Existe um risco de insuficiência ovariana e, consequentemente, infertilidade, osteoporose, doenças cardiovasculares e também disfunções sexuais com perda de libido. Sempre, às vezes, a gente fica tentando equilibrar. Será que é uma preocupação só nossa? A gente está muito preocupado por uma coisa que as pacientes não estão interessadas? Em 2004, um estudo clássico também publicado no JCO demonstra que não, que as pacientes têm preocupações com a questão da fertilidade após o tratamento oncológico.
Então, esse questionário aplicado em 657 mulheres diagnosticadas com câncer de mama e idade reprodutiva demonstram que 57% tinham preocupações. Então, metade das pacientes estão preocupadas com risco de infertilidade. Entre as pacientes que tinham mais preocupações eram aquelas que tinham menor número de gestação prévia ao câncer e tinham diagnóstico de infertilidade anterior ao câncer. E o mais interessante desse estudo, que é o dado mais legal, é que 29% dessas mulheres que foram entrevistadas, elas optaram por um tratamento quimioterápico, um tratamento oncológico diferente para minimizar o risco dela de entrar em insuficiência ovariana no futuro e conseguir estar engravidando. Então, realmente, você vê o quanto que abala o poder de decisão dessas pacientes. E dito isso, as grandes entidades médicas na área oncológica, então a Sociedade Americana de Oncologia Clínica e a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, lançaram guidelines orientando todos os prestadores de saúde envolvidos no tratamento, no acompanhamento das pacientes com câncer, como eles devem conduzir essas pacientes. E o que eu acho mais interessante desses guidelines é que eles orientam o encaminhamento o mais cedo possível para o especialista em reprodução humana conseguir propor o maior leque de opção possível para essas pacientes. E a gente sabe que no cenário das mulheres, né, se elas estão em idade pós-puberal e a gente tem aí um intervalo para o início da quimioterapia, a gente pode estar oferecendo congelamento de óvulo para essas mulheres. Infelizmente, apesar de todos esses guidelines, todas essas orientações e o interesse da paciente, a gente ainda vive uma era com várias barreiras. A gente vê, por exemplo, um estudo publicado em 2002 que aproximadamente 30 a 40% dos homens com câncer não foram orientados sobre a preservação de fertilidade por via congelamento de sêmen, que teoricamente é um procedimento rápido, coleta o sêmen, congela, não vai atrasar o início da quimioterapia, e isso ainda é uma realidade. Em relação ao guideline da ASCO, Quinn, em 2009, publicou um trabalho. O primeiro guideline foi publicado em 2006, ou seja, 3 anos após a publicação do primeiro guideline. Somente 60% dos oncologistas tinham ciência desse guideline, 3 anos após a publicação, e menos de 25% desses oncologistas que tinham ciência, seguiam a proposta desse guideline de maneira rotineira, dando material informativo para as pacientes, encaminhando para especialistas em reprodução humana, entre outros. E aí eu trouxe aqui um dado que eu não apresentei na aula, mas o Emerson pediu para aprofundar um pouquinho mais. Eu achei esse trabalho publicado em 2017, revisão sistemática e meta-análise, sobre todas as barreiras envolvidas nesse encaminhamento, nesse processo de decisão de preservação de fertilidade pela paciente oncológica. E a gente vê que esses autores, eles sumarizaram todos os dados em 2 colunas. As barreiras que as pacientes vão estar enfrentando no serviço oncológico e as barreiras que elas vão estar enfrentando aqui no serviço de medicina reprodutiva. Algumas barreiras são detectáveis em ambos os cenários. Então, iniciando, primeiro a questão da informação, que está em ambos os serviços, né? Então, 72% dos estudos levantados nessa revisão sistemática, eles demonstram que a paciente tinha uma falta de informação em relação às técnicas de preservação de fertilidade. Então, muitas vezes elas não eram informadas ou a informação não era adequada o suficiente para aquela paciente. Quando ela foi preencher, ela falou, isso aqui não está dentro do que eu gostaria, não foi tão bem explicada. O momento ideal para você informar a paciente sobre preservação de fertilidade é o momento do diagnóstico, porque ela recebeu o diagnóstico oncológico, ela já tem que saber disso para ir o mais rápido possível lá e não atrasar o início do tratamento oncológico. Não dá para ela operar o câncer de mama, esperar passar no oncologista para daí o oncologista falar, vamos começar com tal quimioterapia, para daí já ir para o especialista. O ideal foi diagnosticado com câncer de mama, já vai estar planejando a cirurgia, já vai conversar com ele, que aí já deixa tudo organizado para assim que acabar a cirurgia já começar o estímulo ovariano. E muitas pacientes apresentavam insatisfação com a discussão, comunicação sobre os métodos de preservação de fertilidade. Os medos, os riscos pelos especialistas, os oncologistas, então eles têm um medo em relação ao atraso do início do tratamento. Vários trabalhos mostram que um dos fatores prognósticos mais importantes para as pacientes é não atrasar o início da quimioterapia, que você pode estar comprometendo negativamente essa paciente. Então tem um risco de exacerbação da doença e também aumento do risco de recorrência. Existem alguns médicos oncologistas que têm medo do agravo da doença, principalmente quando a paciente tem um tumor com receptor hormonal positivo e vai fazer estímulo ovariano, então eles ficam preocupados em relação a isso mesmo, sabendo que a gente pode usar inibidor da aromatase, a gente tem algumas técnicas para tentar manter os níveis de estrogênio mais fisiológicos, e um medo de recorrência após a gravidez e o estado da saúde após a paciente. Então,
Muitos médicos, infelizmente, eles acreditam que assim, não, aqui, ó, a castração química é o preço da cura dessa paciente. Ela vai fazer o tratamento quimioterápico, ela vai ficar bem, mas não adianta, ela não vai engravidar futuramente, não tem isso. Então, infelizmente, a gente se depara com isso ainda. Em relação à falta de encaminhamento, umas barreiras que as pacientes encontram é a questão da idade. Então, por exemplo, essa paciente já tem 39 anos, não vou encaminhar. Já passou o tempo dela engravidar, então não quero que ela vá para o especialista em reprodução humana. Ou, por exemplo, não, mas ela está solteira, então não está pensando em ter filho. Os médicos tomam esse julgamento pela mulher e nem sabem que muitas vezes é possível fazer congelamento de óvulo, que é uma técnica estabelecida hoje em dia. Mulheres com filhos, isso já aconteceu no consultório, o paciente já tem um filho, o médico falava, não, mas você já tem filho, não precisa fazer isso agora. E ela tem desejo de ter mais filhos, né, no momento futuro. A falta de encaminhamento devido ao receptor hormonal positivo, de novo citado aqui, percepção de prioridade, então o oncologista fala, não, aqui agora você tem que focar no tratamento oncológico, esquece as outras coisas, depois você vai fazer uma reavaliação, ver como você ficou para engravidar. E a questão com problema de agendamento de consulta, comunicação entre os centros, isso é uma realidade, né? Dependendo de como for, a paciente às vezes liga, mas a consulta com o doutor tal vai ficar para tal data, e não consegue agendar, isso vai atrasando o início do tratamento de preservação de fertilidade. Em relação à questão do dilema que a paciente vive, aí é uma barreira interna, uma barreira dela mesmo, ela ativa um survival mode, ela quer pensar em sobreviver, ela não consegue, ela está enxergando a curto prazo, o diagnóstico é muito impactante, ela quer curar, então ela não consegue abrir o leque e vislumbrar que futuramente ela vai estar curada, isso aí foi só uma lombada na vida dela e que ela vai ter desejo de engravidar no momento futuro. E a gente mais sabe, né, as pacientes mudam, né, mas eu não penso muito em engravidar, daqui 3 anos talvez, você vai estar numa outra situação que você vai estar querendo engravidar, e a gente tem que pensar um pouquinho por elas num momento futuro. E o impacto emocional, evita falar sobre o assunto, às vezes até sabe do risco, mas não quer falar, não quer ter essa perspectiva. Em relação a umas barreiras que a gente encontra, a situação pessoal da paciente, então às vezes a paciente já tem mais filhos, tem menos interesse em congelar óvulo, congelar embrião, né? Às vezes a paciente ela se apresenta num relacionamento a longo prazo, mas é aquele lá, chove mas não molha, não sabe se vai casar ou não vai casar com ele, aí tem o diagnóstico oncológico, não sabe se congela embrião, congela óvulo, e fica aquela discussão, então uma coisa complicada que tem que abordar às vezes naquele momento com as pacientes. Eu, particularmente, depois de ter vivido algumas coisinhas, antigamente eu indicava mais congelamento de embrião, mas hoje a taxa está tão bacana com óvulo, que eu acho que no cenário oncológico a gente não dá para ser extremista, mas óvulo é muito interessante nesse cenário. E a questão de custo, né, que a gente vê que é uma coisa que influencia bastante, né? Mas você vê que a gente tem que pensar em todas as outras barreiras. O Emerson, eu acho que na aula dele ele também vai estar apresentando dados, ele apresentou lá no congresso, no simpósio, e a gente vê que mesmo aqui no IDEA, por exemplo, fazendo com custo zero para paciente oncológica, os oncologistas não mandam paciente para a gente. Do volume de paciente que poderia chegar, não chega o total, mesmo a paciente não pagando nada. Então a gente tem que pensar em todas as maneiras, não é só o custo que influencia a decisão dessas pacientes. As pacientes ainda devem ser orientadas em relação à taxa de sucesso do procedimento e todas as outras perspectivas quando ela vem conversar com você, principalmente no cenário oncológico. Mas infelizmente a gente não tem dados para passar para essas pacientes, que muitas pacientes fazem os procedimentos de congelamento, vários centros relatam quantos óvulos, embriões com diferentes estratégias de estímulo ovariano são congelados. Mas descongelados e transferidos, esse número é muito pequeno e são poucos trabalhos que a gente tem publicado. Então a gente extrapola dados que a gente tem de congelamento social, congelamento por outros motivos, para falar para a paciente qual que é a chance real que ela tem de estar engravidando.